obviamente queria agradecer aqui a oportunidade de vir aqui debater. Esse tema de combate à corrupção, tenho me envolvido com ele há os últimos 10, 15 anos, 10 anos no mínimo, e como estou lá na CGU nos últimos anos, eu acho que também presenciei algumas dessas mudanças estruturais. Quando a lei foi votada, a 12846, em 2013, eu já estava lá como secretário executivo, então participamos um pouco das negociações e acho que colocar um pouco da visão nossa em relação a esse tema. Eu gostaria até para fazer um preâmbulo, dizer que eu acho que tem um elemento central na questão de corrupção hoje, que perpassa tudo que eu vou falar, ligado sobretudo à situação de informação. Eu acho que esse é um elemento central na mudança que a gente vem tendo no que diz respeito à produção, acesso e utilização da informação. Isso, acho que como eu vou buscar mencionar aqui, tem sido um elemento transformador. E eu gostaria de destacar assim, 3 momentos. Assim, um primeiro sobre um rápido olhar sobre o momento recente, um segundo ponto sobre a questão de justiça. Eu acho que um conceito de justiça que se mostra adequado ou não para esses casos agora de corrupção, sobretudo na 12846. E, por fim, a adequação do processo, do procedimento trazido pela lei no combate à corrupção. Embora a gente esteja vivendo, e obviamente a gente sabe que é um momento turbulento, eu diria que os últimos anos, 4, 5 anos, foram anos muito alvissareiros, profícuos, para quem está profissionalmente lidando com o combate à corrupção. Eu acho que é um aspecto institucional no Brasil que é recente, estamentos burocráticos, como a Polícia Federal, a própria CGU, mesmo a atuação do Ministério Público, gozarem de um grau de, eu diria, não sei se autonomia seria a melhor palavra, mas a possibilidade de ação dentro das suas competências tem sido, acho que, um marco diferencial. Mas, antes de chegar na 12846, eu acho que tivemos leis muito importantes nesses últimos anos em relação ao combate à corrupção. Então, embora eu acho que desde o Mensalão até hoje a gente tenha visto momentos turbulentos de combate à corrupção e de casos de corrupção, eu diria que é um momento muito interessante nesse sentido. Talvez seja um momento decepcionante e angustiante de vermos a corrupção, mas, de uma certa forma, eu acho que estamos conseguindo nos ver de fato, Talvez isso cause um pouco de tensão, Mas, em relação a isso, eu diria que algumas leis vieram num processo de mudança, e são leis muito importantes, antes da 12846 também, a lei de transparência, a lei de acesso à informação, mudou bastante a conduta dos agentes públicos e políticos, em geral. Eu diria, se no passado tínhamos a expressão de que o rei não errava, The king can do no wrong, eu diria que agora o rei não pode mais se ocultar. Perdeu muitos espaços de ocultação. E, logicamente, uma coisa é eu imaginar que por um valor intrínseco não cometa determinado ato. Outra coisa é eu imaginar e fazer um cálculo de que não serei descoberto na prática desse ato. Eu acho que isso tem reflexos micro ou em pequenos e grandes casos, desde os grandes casos, de que nós não conseguimos ou temos dificuldade de ocultar bens em quaisquer locais do mundo. Hoje não é só também uma questão da lei de acesso, mas da cooperação internacional em termos de resultados, de patrimônio. Hoje se consegue mapear e identificar com muito maior facilidade esse patrimônio onde quer que seja, até pequenas condutas, Eu acho que condutas, às vezes, da autoridade que, se identificando como um juiz, um policial, um auditor, queria evitar uma multa de trânsito, Me lembro que é corrente já um caso que aconteceu recente em Brasília, que os agentes de trânsito eles já vêm com celulares filmando a demanda desse agente. A transparência tem sido um elemento importante, E esse acesso à informação.
Uma outra lei também que passou despercebida, eu diria, nos últimos anos, também é do mesmo ano, 2013, é uma lei de conflito de interesses restrita ao Poder Executivo Federal, mas buscou fazer um pouco essa diferenciação entre público e privado, né? Entre atos que não pudessem ser feitos pelos agentes públicos, inclusive com alguns elementos que já havia, mas que foram ampliados, como a quarentena de agentes públicos, né? Que após ocuparem determinados cargos, têm direito a serem remunerados para não irem trabalhar numa outra atividade potencial causadora desse conflito. E essas leis, elas guardam uma conexão com a nova lei, porque tratam de questões sob o ponto de vista de agentes diferentes, né? E aí eu coloco um caso interessante, real, né, que aconteceu agora na Copa do Mundo, na qual nós tivemos uma experiência, sempre fazemos a Copa das Confederações um ano antes para testar tudo que pode dar errado. E uma das questões que foi patente, né, pelos organizadores foi a nossa tradição do carteiraço, né? Nós tivemos em Brasília uma ênfase, né, de proteção do menor. Nós tivemos na Copa das Confederações 25 juízes da infância precisando ingressar no estádio, né, para a proteção do menor. Nós tivemos também uma grande vontade também de defesa do trabalho escravo, né? Nós tivemos 17 procuradores do trabalho que precisaram ingressar no estádio para verificar se não havia trabalho escravo. Então, essa era uma situação, né, na qual foi interessante, porque essa cultura do pequeno poder, do exercício do pequeno poder, né? E o que aconteceu, a conexão dessa lei de conflito de interesses com a lei a lei 12846, foi que a FIFA, após a sanção, né, entrada em vigor da lei anticorrupção, preocupa-se, porque como ela é entidade privada e a lei é abrangente nos seus tipos, né, tipos administrativos abertos, não tão penais, né, o pagamento de uma vantagem indevida poderia ensejar a punição dela, FIFA. Então, qual é o problema? A administração pública precisava dizer o que é que o agente público pode receber para que a empresa privada possa ter clareza no que ela pode oferecer, né? Professor Eurico, que gosta muito dessa questão de transparência, né, dessas relações, mais na parte fiscal, tributária, mas foi uma situação bem interessante, porque a própria FIFA teve esse problema. Então, o ministro Jorge, na época, nós debatemos intensamente para discutir o que era lícito ou não você receber como ingresso, né? Em que situações, porque é comum, né? É comum ter autoridades lá, mas em que condições aquilo não violaria esse princípio, né? E há essa conexão, né? E eu diria que, bom, a lei 12846, lei da empresa limpa, a gente preferiria um outro nome até que ficou mais popular lá fora, que foi BCCA, né? Brazilian Clean Company Act, porque acho que a lei anticorrupção traz uma carga muito abrangente para ela. Na verdade, ela tem esse olhar como destacado para a empresa, mas eu diria que ela vem e traz e coloca no cerne, na questão das pessoas jurídicas, essa preocupação também com a corrupção. Abrindo só parênteses aqui, é uma lei curiosa, porque essa lei, a gente pode imaginar, mas ela surge essencialmente por uma pressão da OCDE para o combate do suborno transnacional, né? Essa lei não foi criada para este caso agora de Lava Jato. Foi uma lei mandada ao Congresso Nacional em 2010 por uma pressão de uma convenção contra o suborno transnacional, da qual o Brasil é signatário, embora não faça parte da OCDE, e nós tínhamos esse compromisso, foi encaminhada em 2010 e que foi aprovada no âmbito daquelas manifestações de 2013, né? Manifestações, então, naquele momento, procurou-se o que é que se tinha de lei anticorrupção e o projeto estava lá há 3 anos. E foi curioso porque, em grande parte, a gente tem uns debates na OCDE sobre anticorrupção, falando aqui, né? O caso alemão, assim, é bem característico que um dos elementos centrais dessa convenção é que a legislação tributária nossa vede explicitamente a dedução fiscal de propinas, que era uma possibilidade na legislação tributária alemã, desde que a empresa pagasse a propina no exterior.
É a moral de que eu posso fazer diferente fora do meu país, né? Eu tenho que ser contido na minha casa, mas fora dela o meu comportamento pode ser mais até livre, né? Ou libertino, né? E era curioso porque nós nunca tivemos na nossa legislação tributária essa possibilidade de dedução, né? Havia um incentivo fiscal, você poderia deduzir a propina paga no exterior no seu imposto de renda da pessoa jurídica. Nós nunca tivemos isso e eles queriam que nós colocássemos na nossa legislação e dizíamos que era incompatível. Mas fechando esse parênteses, vem essa lei e ela suplanta essa lacuna da penalidade de suborno transnacional, ou seja, uma empresa brasileira hoje que pague suborno em Angola, nos Estados Unidos, na África, na Suíça, pode ser punida aqui dentro, mas ela também se foca para uma questão de punição interna. E um debate que houve muito em relação a isso, né, eu acho que isso esteve presente, apesar dela ter sido copiada em parte da lei antitrust, ou a lei, né, do CAD, como é conhecida, vai ter algumas especificidades, mas o segundo ponto é que eu acho um ponto também importante para o que nós desejamos em termos de combate à corrupção. De que eu diria assim, sendo simplificador, né, mas o Gary Becker, que é um prêmio Nobel de Economia, ele escreveu um artigo ali, final dos anos 60, chamado Crime e Castigo, uma abordagem econômica, né, e ele retomava um pouco a questão de que os desincentivos à prática delituosa devem ser tão e somente aqueles suficientes para refrear esse ímpeto da prática, qualquer que seja o tipo de delito. Ele aplica isso para crimes ligados, não só dolosos contra a vida, financeiros, de todas as naturezas. E ele fala muito que ele critica o Kant, né, e faz uma defesa aí do Beccaria e do Bentham, né, utilitarista, né, e ele dizia que permite-me ler rapidamente aqui uma passagem do Kant, que via essa questão da retribuição como um elemento central, né? Um imperativo categórico. Dizia que se o crime e sua supressão, na medida que esta é considerada do ponto de vista penal, apenas forem tidos como nocivos, poderá julgar-se irrazoável que se promova um mal só porque o mal já existe. Ora, não se trata deste mal nem deste bem. O que está em questão é o que é justo e o que é injusto. Neste domínio do direito imediato, a abolição do crime começa por ser a vingança, que será justa no seu conteúdo, uma compensação. E isso é a visão kantiana, ele busca uma visão do Beccaria e uma visão do Bentham, basicamente a mesma. Eu vou ler só o Bentham para ser mais resumido, no qual ele diz que, Bentham, né, do ponto de vista de assinalar os limites da punição do primeiro lado desses extremos, devemos repousar sobre a seguinte regra: que o valor da punição não deve ser menor, em qualquer caso, do que aquele suficiente para compensar o lucro da ofensa. Pelo lucro do crime deve ser entendido não somente o lucro pecuniário, mas qualquer vantagem real ou aparente considerada como motivo para a prática. O lucro do crime é o fator que leva o homem para a delinquência. O sofrimento da punição é a força empregada para refreá-lo. Se a primeira dessas forças for maior, o crime será cometido. Se a segunda for maior, não. E eu vou voltar um pouquinho isso aqui, já daqui a pouco concluindo o que vejo assim, em termos de visão, e o que é que aconteceu em relação à Lei 12.846. A Lei 12.846 traz tipos abertos e, obviamente, cria essa necessidade da empresa de prover mecanismos preventivos de corrupção, mas a ideia dela foi buscar criar um fator de risco, né, e elevar esse custo na tomada de decisão da empresa, do agente. Um primeiro elemento central nisso é que a multa ela pode ir de 0,1 a 20% do faturamento. Ela não é um múltiplo da vantagem ilícita auferida ou pretendida. Embora no decreto, eu acho que isso tenha vindo também de bom tom, o decreto tenha limitado um teto a 3 vezes a vantagem pretendida, por questões práticas, né? Imagine-se, por exemplo, uma empresa de comunicação que vai filmar em algum lugar e que pague uma propina de R$1.000 para conseguir isolar um local de locação, que essa empresa tivesse 20% do seu faturamento comprometido. Não seria justo, né?
Mas eu diria que tem dois elementos, o Ragazzo, e acho que o Vinícius depois vão falar um pouco mais, podem falar sobre defesa da concorrência, mas há algumas diferenças essenciais que eu diria daqui e da lei que busca trabalhar a concorrência, né? Uma primeira é a não imunidade penal dos dirigentes ou daqueles que promovem os atos de corrupção. Essa vantagem que existe na lei anticoncorrência não existe na lei anticorrupção. Ela dissocia completamente. A ideia, e aí exemplos mundiais, o caso Siemens é um caso bem conhecido, com reflexos até no Brasil, eles afastaram entre o que eles chamam de diretores, obviamente diretores das regionais, mais de 300 no mundo inteiro. A ideia é que a lei não dá nenhum tipo de proteção e imunidade penal a aquele agente, aquela pessoa que cometeu o ilícito. E isso é uma diferença grande em relação ao CAD, na qual a primeira tem esse tipo de vantagem. E há uma questão também importante na lei anticorrupção, que não e aí essa é uma situação que a gente verificou num caso prático nosso aqui no Brasil antes, e que é um elemento central aqui, mais importante do que a multa, e que também não existe no CAD, que são as penalidades genéricas de proibição de contratação. Esse tem sido o elemento central e problemático da nova lei em termos de celeridade processual. Por quê? Se o CAD estiver discutindo alguma empresa por concentração, ele não pode dizer, bom, eu vou discutir a sua concentração não de mercado, então você pare de vender os seus produtos. Pare de vender. Ninguém mais poderá comprá-los agora ou dentro de poucos meses. E qual é a grande questão aqui envolvida na lei? Ela trouxe para cá, não foi uma novidade da lei, isso já existia na lei de licitações de contratos, mas ela trouxe um mecanismo de processamento muito rápido, chamado declaração de inidoneidade ou suspensão de contratar. Genericamente, proibição de contratar com o poder público. E qual é a grande questão disso? Embora isso já houvesse também na lei de improbidade, a rapidez do processo administrativo, né, e aí também, mais uma vez, as informações, gera uma expectativa, né, nos diversos agentes, numa complexidade de economia capitalista como hoje, que fazem com que o processo por si possa ser destrutivo a essa empresa. E esse é o grande problema e dilema com o qual nós temos lidado, e esse caso ocorre na Lava Jato e ocorreu antigamente. Eu dou o exemplo antes da lei anticorrupção, porque essa penalidade era da lei de licitações e já existia, né? Nós tivemos um célebre caso de uma grande empresa sediada no Rio, né, a Delta, que chegou a ser uma das maiores construtoras. Quando entrou-se no processo, e que naquela época não tinha multa dessa nova lei, não tinha nada disso, mas já existia a proibição de contratar, quando nós instauramos o processo, antes da conclusão do processo, com a mera notícia da instauração, todos os canais de financiamento secaram para a empresa. Porque ninguém quer colocar dinheiro em alguma coisa que pode quebrar. Por que quebrar? Porque se ela será proibida de ter novos negócios com a administração, a tendência dela é quebrar. E, por outro lado, quando a comissão terminou seu trabalho, antes mesmo, né, na época do ministro Jorge, proferir a decisão, ela já entrou com pedido de recuperação judicial. Então, o problema que nós estamos enfrentando hoje, a grande questão, eu diria, é como trabalhar com isso. E aí, algumas coisas, eu diria que são essenciais da gente conseguir fazer essa adequação, porque alguns tipos de processo que são extremamente benéficos para a defesa das pessoas no âmbito criminal, o prazo e as instâncias recursais, né? Ou seja, esse tempo ele é sempre benéfico para que a defesa exercite as suas competências e possa fazê-lo. Numa economia e num mundo empresarial complexo, no qual as empresas trabalham alavancadas, as empresas têm ações vendidas em mercados e as empresas trabalham muito com informação, mais uma vez eu diria que seria essencial, e sobretudo expectativas, né? Essa demora é nociva, e essa demora ela pode ser um elemento de destruir a empresa, mesmo que ao final ela seja considerada inocente. Então, esse é um grande desafio que a gente tem, e eu diria, o elemento central. O elemento central, muito mais do que as multas, é essa proibição de contratação e esse processo, né? Essa questão, como bem colocada, influencia a empresa porque atrás para uma situação de rebaixamento de ranking nas agências, de impossibilidade de rolagem de suas dívidas
e de rebaixamento do seu valor no mercado, aquelas que negociam ações. Então, eu acho que o grande desafio foi esse. Infelizmente, felizmente ou infelizmente, nós tivemos um caso muito grande de aplicação da lei logo no início. O grande desafio, eu até brinco, eu fiz algumas coisas que, como se você aprendesse a dirigir, tirasse, como dizem em São Paulo, a carta de motorista, carteira de habilitação, chegasse em casa, seu pai dissesse: aqui está a chave da Ferrari, de 500 cavalos, agora você vai dirigi-la. Nós temos uma dificuldade muito grande, porque não há jurisprudência, não há consolidação e, sobretudo, os instrumentos. No fundo, tem se trabalhado instrumentos penais, mas em algumas situações o olhar da nossa experiência tem demonstrado que a intervenção nesses casos precisaria ter mecanismos muito mais céleres, e aqui eu faço uma digressão minha pessoal, tal qual a gente tem instituições financeiras, com intervenção e liquidação extrajudicial do Banco Central. Ou seja, exige-se, por quê? Porque banco trabalha baseado na confiança. O banco mais sólido, como ele trabalha alavancado, se alguém disser ele vai quebrar, ele quebrará, não importa quão sólido ele seja. Então, com empresas em uma economia complexa, a grande dificuldade é esta. Eu diria que a grande dificuldade que a gente tem nesse processo é como adequar esse processo a isso. Eu diria que aí essa dificuldade da concatenação com o penal. E também, puxando um pouco com as outras questões que mencionei, o senso de justiça. As empresas, e a ideia contida na lei é que as empresas elas têm um corpo diferente e digamos assim, separado dos seus acionistas. As empresas geram emprego, as empresas detêm um grau de conhecimento próprio, e que é importante que a gente induza novos comportamentos, induza transformações nas empresas. E a lei, toda a lógica da lei foi trabalhada nesse sentido. Hoje em dia, e eu acho que pela dimensão e pelos reflexos, inclusive políticos, em relação a essa apuração, eu diria que ao invés de sermos assim mais Bentham e Beccaria, hoje há um sentimento muito forte de justiça kantiana, de que preciso ter essa retribuição na mesma medida desse dano causado e que se imagina histórico. E eu acho que a gente tem que ter uma cautela com isso. A preocupação que nós devemos ter, e isso não significa acordão, não significa nada, nem processo de salvamento, significa uma análise, eu diria, séria sobre esse tipo de situação. Porque vários desdobramentos virão no futuro, vários desdobramentos, várias situações virão. É muito fácil de se dizer, e é óbvio que não estamos aqui dizendo, um dos argumentos, isso o Ministério Público tem repetido a exaustão, não nos culpem pela crise no setor de infraestrutura por conta da operação. Um ambiente sem corrupção ele é melhor. Isso é óbvio, eu concordo integralmente. Mas o tipo de processo em que se conduz isso, ele é um processo diferente e distinto. E a gente tem que ter também essa capacidade. Eu termino, então, dizendo que acho que esses são os nossos desafios no âmbito da lei, da 12846, mas que eu vejo, assim, por tudo isso que falei, eu vejo como um momento, apesar de muito duro, como um momento no qual a gente poderá sair num patamar extremamente superior em termos de institucionalidade, de realização de negócios aqui, de realização de negócios das empresas com o poder público, e acho que nós devemos aproveitar essa oportunidade. Eu acho que a preocupação nossa é que a lei, de fato, ela tenha essa efetividade, mas que a gente possa aproveitar esse momento, e é um momento, e aí eu concordo integralmente com vários atores que estão trabalhando na operação, de que é um momento riquíssimo para que a gente possa superar esses problemas e caminhar para um novo nível no qual a gente, obviamente, no médio e longo prazo, a gente vai ter um patamar muito melhor de ambiente de negócios aqui, de relações com o público e com o privado. Muito obrigado. Bem interessante mesmo, principalmente essa última nota sobre a declaração de inidoneidade e o potencial que isso gera, considerando o tempo do processo, para quebrar essa racionalidade de alocação que é dada
pelo aspecto objetivo da lei. E, de novo, inidoneidade é um termo que tem essa carga moral, isso traz, de novo, essa discussão do senso de justiça